Olá, minha amiga querida, bom dia! Que alegria poder começar esse dia com Jesus e com você. Estou animada para o nosso quarto dia do Modo Caverna com Jesus. Espero que você também esteja. E eu tenho uma boa notícia para te dar. Deus está entregando nas tuas mãos agora um canvas em branco para você escrever um novo capítulo da tua história que está começando agora. Sabe por quê? A misericórdia de Deus se renova a cada manhã. Você está escolhendo certo, você está escolhendo começar o teu dia com Deus. Então cria expectativa no teu coração para tudo aquilo que vocês dois vão escrever juntos para o teu dia de hoje. E eu quero perguntar para você, como é que está sendo o teu modo caverna? Como você tem passado aí esses 4 dias, tentando ao máximo que você consegue viver uma rotina intencional, cheia da presença de Deus, buscando eliminar todas as distrações e buscando desenvolver tudo aquilo que você sempre quis viver numa rotina. Como é que tá sendo isso para você? Sabe, eu tô te perguntando isso porque eu imagino que não deva estar sendo tão fácil, né? Todas as vezes que nós nos levantamos em alinhamento com os céus, uma batalha nasce. Uma batalha espiritual que a gente não consegue ver fisicamente, mas ela está acontecendo. Nós sabemos que não é simplesmente decidir que pelos próximos 40 dias eu vou dar o meu melhor em todas as áreas da minha vida que eu quero evoluir, e é fácil, e vou buscar a Deus como a prioridade número 1 de maneira intencional, e todos os dias vai ser um mar de rosas. Não é assim que acontece, nós sabemos disso, né? Nós sabemos que quando a gente coloca Deus como prioridade número 1 da nossa vida e nós tentamos alinhar o nosso mundo físico à vontade de Deus e aos planos que Ele tem para nós, muitas dificuldades vêm para tentar nos fazer desanimar, desistir, chutar o balde. Muitos pensamentos, muitas mentiras sujas vêm à nossa mente de que não somos capazes, de que isso não é para nós, de que precisamos de desistir porque não vai ter jeito com a gente mesmo, não é? Comigo é assim, eu não sei se com vocês também é. Toda vez que eu me dedico a ser melhor na minha vida, buscar mais dessas transformações intencionais para mim, vem um levante, vem um desânimo inexplicável, uma vontade, sabe, de simplesmente desistir, crenças limitantes. Nós sabemos como é. E isso acontece, isso é real, mas há uma explicação bíblica. Então que a gente possa entender o momento que nós estamos passando, as ferramentas que nós temos para poder enfrentar cada fase aí deste processo e chegar forte, firme, com o propósito alcançado depois destes 40 dias juntas, para depois a gente entrar em uma outra fase. Mas vamos focar aqui que nós vamos vencer. E eu quero abordar com você hoje exatamente sobre o que a Bíblia nos ensina em relação a essa luta invisível, mas muito real que acontece entre o reino de Deus e as forças do mal. Vamos começar entendendo por quê. Nós sabemos que o inimigo ele não quer que a gente se aproxime de Deus, ele não quer que o nosso propósito de vida seja revelado, ele tenta de tudo para nos impedir de ter um relacionamento sólido com Deus, porque ele sabe que isso fortalece a nossa fé e a nossa identidade de filhas do único Deus Todo-Poderoso, e isso nos torna mais firmes contra as estratégias dele. E uma das principais estratégias do inimigo é o medo, e a ferramenta mais poderosa que existe para derrotar o medo que existe em nós, independente de qual seja, é a fé. Então, relacionamento com Deus, experiências com o Senhor, leitura da palavra, uma vida de adoração, de louvor, de jejum, ela aumenta a nossa fé, e isso nos faz mais firmes em Deus e nos faz mais perceptíveis às estratégias do inimigo para nos destruir. Então, minha amiga, se você está passando por um momento de desânimo, de dificuldade, se você não sabe se vai conseguir continuar com esse propósito até o fim,
Eu tô aqui para te dizer, não é tão fácil assim, porque o inimigo ele tá aqui realmente para não deixar com que isso aconteça, mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Continua firme, porque Deus te dá todas as estratégias e ferramentas para você vencer e acessar o propósito que Deus tem reservado para tua vida. Não desiste de você. Deus nunca desistiu da tua história. Não desista dela você mesma. Em Efésios 6:12 diz assim: pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então aqui nós vemos que a nossa luta ela não é contra seres humanos, a nossa luta não é contra os ataques daquelas pessoas, não é contra aqueles que se levantam, não é contra os nossos familiares, os nossos amigos, não é contra o nosso marido, os nossos filhos, não é. A nossa luta é contra tudo o que está por trás, que são poderes e autoridades dominadores do mundo das trevas. Então, para lutarmos contra o mundo espiritual, minhas irmãs, não é com armas carnais que nós vamos vencer essa guerra, mas com ferramentas e armas espirituais. Em Mateus capítulo 4, versículos de 1 a 2 fala assim: então, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. A própria palavra nos diz que Jesus enfrentou tentações do diabo enquanto estava no deserto por um propósito maior que envolvia preparação espiritual, jejum e fortalecimento para iniciar o teu ministério. Então a batalha, essa guerra, essa dificuldade que nós temos para concluir o nosso propósito de 40 dias, ela é por um propósito maior. Nós estamos aqui nesses 40 dias para uma preparação, para um fortalecimento, uma purificação, para que nós possamos começar algo maior, alinhado com os céus, ainda esse ano dentro da nossa vida. E nós estamos aqui lutando com armas espirituais para poder alcançar aquilo que Deus tem para nós. Porque absolutamente nada vai nos fazer deixar de viver o plano que Deus tem para nossa vida. Só que nós precisamos tomar posse. Nós precisamos vestir o nosso coturninho, nos revestir da armadura de Deus, que é descrita em Efésios capítulo 6, de 10 a 18, e ir para o enfrentamento, mas sair com a certeza da vitória na mão. Então, minhas irmãs, não desistam daquilo que vocês vieram buscar nesse propósito. Eu tô aqui para te lembrar, para te dar força, para dizer que a força do Espírito Santo habita dentro de você, maior é o que está em você do que o que está no mundo, e que todos os dias que você estiver se sentindo mais fraca, mais triste, com desafios maiores, dobre a tua intimidade, o teu tempo, a tua dedicação em buscar mais de Deus, ler mais da palavra, nem que você pegue um único versículo, desdobre ele, busque por explicações, ore para Deus revelar para você o que ele tem, qual que é o tesouro que ele tem escondido atrás daquele versículo, para o momento que você está vivendo na tua vida. Seja intencional. Sabe, nesses 40 dias que Jesus estava no deserto, sendo tentado pelo inimigo, o inimigo é tão sujo que ele utilizou da própria palavra das Escrituras para tentar trazer confusão e engano, mentiras para Jesus. Só que qual que foi a chave aqui que Jesus nos mostra? Jesus tinha sabedoria, discernimento e conhecimento a respeito da palavra, além de, é claro, Jesus ser o próprio Verbo encarnado. Mas o que isso nos mostra, minhas irmãs? Que nós devemos nos aprofundar nas Escrituras, nós devemos memorizar versículos que fortalecem a nossa fé. Quando a palavra fala de se manter vigilante e em oração, isso nos mostra que é importante que nós estejamos sempre trazendo à memória versículos bíblicos de todo o nosso coração para reforçar a nossa confiança em Deus. Sabe, tem momentos
que eu estou tão aflita, que me faltam palavras para orar. Sabe quando todas as palavras se esgotam? Então, nesses momentos, eu começo a repetir com todo o meu coração, sabe? Versículos realmente que vão me acalmando, que vão trazendo esperança para o meu coração, que vão me mostrando e me convencendo em espírito de que aquele é só um momento, de que vai passar. Então, que a gente possa fazer leituras profundas da palavra para poder memorizar, que essas são ferramentas espirituais para esse tempo, para tempos de batalhas espirituais. Então, nós precisamos nos apossar daquilo que nós temos na nossa mão. Oração, jejum e Bíblia são as 3 principais ferramentas que nós precisamos tomar posse e utilizar com todas as forças do nosso ser, independente da situação que a gente tiver, porque são elas que vão nos dar estrutura, que vai nos trazer mais intimidade e mais conhecimento do coração de Deus para a nossa vida. Em 1 Pedro 5,8 a palavra nos fala assim: estejam alertas e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Então a gente acaba de constatar novamente de que esse desânimo, esse cansaço físico, emocional, essa preguiça espiritual que a gente tem, ou os problemas reais que nós temos na nossa vida enquanto ser humano, que nós não podemos tapar o olho para isso, eles são reais de fato. Eles vêm para tentar nos desanimar, nos fazer desistir do nosso propósito. Por quê? Porque o inimigo ele fica ao nosso redor e ao nosso derredor o tempo todo, incansavelmente. Mas a boa notícia é que Deus é perfeito. E Ele nos mostra essas ciladas do inimigo através da palavra dele, assim como a gente acabou de ver. E Ele também nos dá estratégias para vencer esses ataques. Então, se você estava desanimado até agora, se você está pensando em desistir até agora do teu propósito, se você está achando que para tua vida não tem jeito mesmo, se você está achando que você nunca vai realizar teus sonhos, se você já desistiu de você, presta bem atenção que eu vou te dar aqui 5 caminhos que através da palavra de Deus vão fortalecer a tua fé para o dia de hoje. Tem esperança para você, minha irmã, não desiste. E a primeira arma espiritual que Deus nos dá é que nós precisamos usar a oração. A primeira coisa que nós precisamos fazer é orar sem cessar, orar envolvendo a palavra de Deus para aumentar a nossa fé. A oração e a palavra de Deus, elas são como armaduras que nos protegem em guerras espirituais. E eu quero que você vá lá em Efésios, capítulo 6, versículos de 13 a 18. Todos estes dias, principalmente naqueles dias que você sente que precisa de uma proteção maior, e ora, Efésios 6, 13 a 18, revista-se da armadura de Deus para esse tempo e para todos os momentos da tua vida que você quiser fortalecer ainda mais a tua fé, a tua proteção espiritual. E a segunda arma espiritual é: precisamos continuar, mesmo que a luta esteja grande, mas nós precisamos permanecer firmes e não desistir, não desista, assim como eu acabei de falar. Porque em Tiago 4:7 diz que se resistirmos e permanecermos, o inimigo fugirá de nós. Então nós precisamos continuar. E eu ouvi uma frase esses dias de um grande homem de Deus, e eu quero compartilhar ela com vocês, que me tocou profundamente. A vida, ela não é como sonhamos. A vida é como a gente dá conta. Então, mesmo que esteja difícil para você, apenas tente não desistir. Faça como você dá conta, mas continue, porque quando a gente está com Deus, quando a gente está se fortalecendo em Deus, mesmo que venham as dificuldades, a gente pode ter certeza de que a recompensa, o galardão, ele virá da parte do Senhor para nós. Então não desista de você. E a terceira arma espiritual é: não podemos nos distrair com dificuldades, com tentações. Nesses momentos de desânimo, de vontade de desistir, eu vou fazer uma pergunta para você. Qual que tem sido a tua válvula de escape para se anestesiar perante essa dificuldade? Você corre para as redes sociais? Você corre para a geladeira? Álcool, cigarro, drogas, compras compulsivas, pornografia? Qual tem sido a tua válvula de escape?
Tenta pensar sobre isso, identificar o que é que tem distraído você de permanecer firme no propósito, de se tornar quem você sempre sonhou em ser, alinhando-se à voz de Deus e aos planos de Deus para sua vida. Sabe por quê? Eu tô aqui para te lembrar, não se distraia. A palavra de Lucas, capítulo 10, versículos de 38 a 42, nos fala que haviam duas irmãs. Uma delas, Marta, agitava-se de um lado para o outro, ocupada com muitos afazeres. E a outra, Maria, estava assentada aos pés do Senhor e ouviu-lhe todos os teus ensinamentos. Então vemos que enquanto a irmã de Marta largou tudo para ir para os pés de Jesus, Marta escolheu ficar com os afazeres domésticos. Imagina você receber a visita de Jesus na sua casa e ficar distraída com tantas outras coisas, que não seja sentada ao lado de Jesus, nos pés de Jesus, para ouvir o que Ele tem para falar. Então que essa passagem ela possa te despertar e te dar discernimento sobre o que é que tem roubado a tua atenção daquilo que Deus tem para você, para que você possa eliminar o máximo possível dessas distrações da tua vida e viver um novo tempo de realização das promessas que o Senhor tem para você. E a quarta arma espiritual é: use da palavra de Deus contra o inimigo. Use da palavra de Deus contra esse desânimo, contra essas distrações, contra tudo aquilo que vem tentando roubar a tua alegria de viver. Assim como o próprio Jesus fez quando foi tentado no deserto, que a gente acabou de ver em Mateus 4:4. Use a palavra de Deus contra tudo aquilo que está querendo te derrubar. E derrube você todas essas armadilhas. E o último ponto, e não menos importante, não desista, porque Deus é mestre em recompensar aqueles que o buscam com sinceridade. Gálatas 6:9. Minhas irmãs, deixa eu falar uma coisa para vocês. As dificuldades, elas fazem parte, os desafios também. Principalmente quando nós estamos viciadas em ser quem somos. Quando a gente está anestesiada por uma forma de pensar. Um padrão humano que visa essa busca incansável por dopamina. Então estamos o tempo todo clicando, estamos o tempo todo desembalando, estamos o tempo todo abrindo a geladeira, estamos o tempo todo buscando coisas para nos dar prazeres rápidos e momentâneos o tempo inteiro. Além dos problemas reais desta vida que nós temos. Mas todas essas dificuldades, elas não significam que porque tá difícil a gente tá no caminho errado, muito pelo contrário. Se nós estamos sendo intencionais nesse momento da nossa vida e tá havendo um incômodo do lado oposto, vamos falar assim, né? E se levante, essas coisas para nos desanimar, é porque a gente tá no caminho certo e isso incomoda. Então, uma vez que o que a gente está fazendo está alinhado com a palavra de Deus, o próprio Deus permite que esses desafios venham para a nossa vida. Essa necessidade que a gente está vivendo agora de se colocar em uma postura contra todo o mal que se levanta em relação a nós, né? No momento aí que a gente quer buscar mais, estamos com sede de Deus, então Deus até permite que certas coisas aconteçam, sabe por quê? Porque isso é treinamento, isso é preparo para aquilo que você vai colher daqui 40 dias, daqui 1 mês, 2 meses, até o final desse ano. A tua vida vai estar completamente diferente, mas você precisa passar pelos níveis de preparo e treinamento para poder viver e conseguir ser forte o suficiente para segurar a bênção grande que Deus tem para você lá na frente. Então vamos fazer uma metáfora aqui. Quando a gente quer desenvolver os nossos músculos, a gente passa por um processo de hipertrofia, né? O que significa isso? É o crescimento dos músculos que ocorre quando o corpo ele responde ao estímulo do treinamento de resistência. O que é esse estímulo? Ele envolve 3 fases: dano muscular, reparo e crescimento. Então nós podemos utilizar disso para poder entender como é a permissão de Deus para vivermos esses desafios como um treinamento. A gente vê que para crescer músculo tem um dano muscular. Dano muscular machuca o músculo, isso dói, mas isso faz parte do crescimento. Então, o que a gente está vivendo neste processo, se estivermos passando por essas dificuldades, isso dói, isso é desconforto.
mas faz parte sofrer esses danos, vamos dizer assim, esses desafios para que a gente possa crescer o nosso músculo espiritual. Então, através dessa fase, há uma preparação, há um reparo, a cura. Nós estamos vivendo um momento de cura, um momento de purificação, para que então depois venha o crescimento do músculo espiritual, que vai nos capacitar a segurar aquilo que Deus tem reservado de bênçãos para a nossa vida. Então, minhas irmãs, nós não podemos desanimar. Vamos nos fortalecer em Deus. Vamos superar esses obstáculos que cada uma de vocês e eu também estamos enfrentando, para sairmos dele com a vitória de Deus na nossa vida. E a gente está aqui para ajudar umas às outras. Então vamos fazer um compromisso para o dia de hoje, que a ação que a gente vai fazer nesse dia, que a gente recebeu um canvas em branco, para termos um dia melhor para nós mesmas e para os outros. Como que a gente pode facilitar a vida de alguém hoje? Como que a gente pode facilitar a nossa própria vida? Como que a gente pode passar por este dia mesmo com tantos enfrentamentos, tendo uma postura positiva e intencional? O que você pode fazer por você hoje para ter um dia melhor? Eu já estou aqui pensando no que eu posso fazer para ter um dia melhor também. E depois a gente vem compartilhar junto aqui nos comentários. Por falar nisso, se esse vídeo, esse propósito estão te ajudando de alguma forma, se você puder, curte esse vídeo, comenta, compartilha, ativa o sininho para que esse conteúdo ele possa chegar para mais pessoas que também estão buscando essa evolução na vida, assim como nós. Muito obrigada, minha amiga querida, por ter ouvido essa mensagem até aqui. Eu espero que você tenha um dia de paz e cheio de boas escolhas. E eu tenho 2 diquinhas finais para vocês. Primeiro, se você ainda não baixou o Devocional Transformation, entra no link que eu vou deixar aqui na descrição e baixe gratuitamente. Esse é um presente meu para você que quer colher bons resultados no teu corpo, na tua alma, no teu modo de pensar, de sentir, de agir e reagir, e em sua espiritualidade com a ajuda de Deus. Esse devocional vai guiar você. Então entra lá e baixa gratuitamente. E a segunda dica, no meu modo caverna com Jesus para esse tempo, tem algumas práticas que eu estou adotando, como por exemplo, estudar mais inglês, ler livros que são do meu interesse para esse momento da minha vida. Então quero deixar aqui para vocês alguns links de cursos, de produtos que vão ajudar vocês. No meu corpo, eu estou seguindo uma alimentação mais limpa, bebendo mais água, mas eu também estou fazendo uso de alguns suplementos que vão me ajudar durante este tempo, nessa reconstrução de uma nova vida. Já está me ajudando porque eu faço uso constante e eu quero compartilhar com vocês também, então dá uma olhadinha nos links abaixo. E eu quero deixar aqui também, falando em espiritualidade, da Bíblia que eu uso. Na verdade eu vou deixar 2 porque são as 2 que eu tenho e elas têm uma linguagem muito simples e eu tenho certeza que vai ajudar vocês também. Então eu quero deixar essas dicas dos produtos que eu uso aqui para vocês, porque eu tenho certeza que vão te ajudar também. Então é só vocês entrarem no meu link de afiliados da Amazon e adquirirem esses produtinhos se vocês quiserem, tá bom? Eu te vejo amanhã às 7 horas da manhã. Que Deus abençoe poderosamente o teu dia. Um beijo e até amanhã.